Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez preparamos e apresentamos o programa Voz da Igreja, preparado com carinho para você. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São João, ainda lá no capítulo 6, no belo e longo discurso acerca do pão da vida, que é Jesus mesmo. Eu sou o pão do céu. Depois, no coração deste tempo, queremos mais uma vez entrar com o Papa Francisco no mistério das bem-aventuranças. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos com o Papa avançar também neste caminho de santidade, nesse caminho de bem-aventurança. Por fim, uma igreja em caminho. Vamos perceber e nos alegrar pelas coisas que estamos para viver nesses dias. Dia dos Pais, Semana da Família, convite ao grande grito pela vida contra o aborto. Então vamos juntos, a fim de que, como igreja, possamos dar um belo testemunho da nossa fé neste momento da nossa vida, da nossa história. O programa A Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a um mergulho na Palavra de Deus, tirada do Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 41 a 51. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e a sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Meu irmão, minha irmã, ainda estamos saboreando o belo e longo capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso acerca do pão da vida. E aqui nos encontramos exatamente diante da reação dos judeus, murmuravam acerca daquela palavra reveladora que Jesus dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aqui apelam para, digamos, a genealogia humana de Jesus. Conhecemos o seu pai, conhecemos sua mãe. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? É a questão que colocam, isto é,
a resistência, a incapacidade de olhar para além da humanidade do Senhor, por tudo aquilo que ele até então tinha feito, tinha dito, os sinais que ele tinha realizado para suscitar a fé, como aquele da multiplicação dos pães. Apesar disso tudo, não eram capazes de vê-lo como simplesmente um deles, alguém que tinha endereço e que tinha família humana. Mas Jesus insiste e faz aqui, portanto, no caminho que segue, uma bela relação, uma bela conexão, exatamente para dizer que o Pai é quem atrai as pessoas a Jesus, o Filho. E aqueles que, chamados pelo Pai e atraídos e levados a Jesus, esses não só vão conhecer o Pai, como Jesus é capaz de o revelar, mas também vão saborear, vão experimentar aquilo que é próprio do Pai, a vida eterna. O quarto evangelho sabe diferenciar isto bem. Vida eterna, aqui no Evangelho de João, não é essa vida, digamos, biológica, mas é uma vida intensa, uma vida de Deus, uma vida em Deus, portanto, uma vida eterna, que já se possui aqui. Ele vai dizer, em verdade vos digo, quem crê tem e não terá. Quem crê tem a vida eterna. Isto é, há, portanto, uma conexão que, a partir de Jesus, que está ligado ao Pai, liga também ao Pai aqueles que estiverem ligados a Jesus. E não só estabelece uma ponte entre o discípulo e o Pai, todos serão discípulos de Deus, vai citar Jesus, mas também aqui, através de Jesus, por esta mediação, também os discípulos do Senhor experimentam a vida de Deus. E aqui é importante, por mais que nós não tenhamos, nem eu mesmo, tanto acesso assim ao texto original, é importante perceber que aqui há um dado que quem tem acesso aos originais é capaz de perceber no próprio texto. Quando João vai falar desta vida que Jesus dá, João não usa a palavra bios, como nós conhecemos, biologia. É a palavra para dizer a vida como nós a experimentamos no mundo. São João vai usar uma outra palavra no grego, vai usar a palavra zoé. E zoé significa exatamente vida intensa, não a vida simplesmente contada dia após dia, mas uma vida vivida em Deus, de modo que já aqui, pela fé em Jesus e pela presença do Senhor em mim, pela minha comunhão com Ele, assim como o pão se torna um com aquele que o come, nessa comunhão com o Senhor, nós já possuímos a vida de Deus. Aqui estamos diante, portanto, não de uma contabilidade cronológica dos dias, mas estamos diante exatamente de uma experiência kairótica dos dias ou da vida. Isto é, kairos é o tempo forte do Senhor, é o tempo da manifestação poderosa da graça de Deus. E é exatamente este o tempo daqueles que estão no Senhor, daqueles que estão em Jesus. Por isso Jesus termina, e isso é bonito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. A nossa comunhão com o Senhor, que nós fazemos pela via eucarística, sobretudo, de modo que aquele que comemos nos transforma nele, como lembra Agostinho. É aqui que nós vivemos a experiência intensa, a experiência kairótica, a vida verdadeira. O pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Ele é o pão verdadeiro que, comido,
gera vida verdadeira, gera vida de Deus, gera vida eterna. E não algo, portanto, que está para além da morte, mas algo que já está aqui. Pela fé nós possuímos a vida de Deus. E a vida de Deus em nós é exatamente ter Jesus, estar em comunhão com Jesus, ser um com Jesus. Ser Jesus, como Paulo faz tão bem. Não sou eu quem vivo, é Ele quem vive em mim. Isto é o ser humano que chega ao seu nada a ponto de ser habitado plenamente por outro. E não por um outro qualquer, mas por Deus mesmo, por Jesus mesmo. E aí vivemos uma experiência bonita na fé, que seria passar, e isso já é bonito, passar de um outro Cristo, que o batizado é, a um Cristo mesmo, de modo que não sejamos apenas alguém que esteja numa imitação parcial do Senhor, mas sejamos o próprio Senhor. Passamos do outro Cristo, que, digamos, seria um passo inicial bonito e marcante, passamos do outro Cristo que somos, ao Cristo mesmo, de modo que a minha intimidade com o Senhor, a minha comunhão com Ele, vá formatando o meu ser, o meu coração, a minha mente, a minha alma, de modo que a minha vida expresse com bastante perfeição a própria vida de Cristo. Assim foram os santos. Santos de ontem, santos de hoje. Alguém que, olhado, vai deixar transparecer para nós muito de Cristo, que nos fará pensar em Cristo, recordar Cristo e perceber que Cristo está presente entre nós, naquele irmão, naquela irmã cuja vida amadureceu tanto que expressa belamente uma presença do Senhor. Bebemos da fonte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Fernando Gomes, membro da comunidade Presença e também líder do projeto Amor Autêntico. Eu vim aqui comunicar para você que está chegando o nosso Decor Minas, que é um encontro, um evento sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, com a presença do pregador americano Christopher West, e eu também estarei presente dando uma contribuição também no sábado, juntamente com a minha equipe do projeto Amor Autêntico. Então anota na sua agenda aí, 15 e 16 de setembro, Decor Minas, nós vamos estar juntos lá. Um grande abraço. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, estamos nestes programas visitando o texto do Papa Francisco acerca da santidade. Alegrai-vos e exultai sobre o chamado à santidade no mundo atual. E vamos com o Papa fazendo o caminho das bem-aventuranças. Chegamos hoje à sexta bem-aventurança e queremos também aprofundá-la a partir do ensinamento da palavra do Papa Francisco. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Estamos no número 83 da Gaudete et Exsultate, que é esse texto do Papa sobre a santidade. Nos ensina o Papa. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça e o coloque em risco.
Meu irmão, minha irmã, a partir da palavra do Papa, já nos colocamos diante de um desafio grande que nós temos que tomar como nosso todos os dias. Cultivar um coração simples, puro e sem imundície. No nosso tempo, no nosso contexto, na nossa mentalidade cheia de perturbações, de desvios, de situações, de elementos, de cenas, de imagens, de comportamentos que de alguma maneira vão roubando a pureza do nosso olhar, do nosso pensamento, do nosso coração. Nós somos chamados à fadiga de cultivar um coração simples, puro e sem imundície, de modo que esse coração purificado não só pelo nosso esforço, mas purificado pela graça de Deus que nós pedimos e buscamos todos os dias, que esse coração possa conservar em si o amor genuíno. O amor genuíno, capaz de nos fazer olhar para as pessoas, capaz de nos ajudar a ouvir aquilo que não é bom, aquilo que não presta, aquilo que é imundo, mas saber filtrar, não deixar que isso seja semente lançada ao coração, que vai crescer como semente ruim. Nos esforçar, portanto, para que os ambientes que frequentamos na realidade ou na virtualidade sejam ambientes que de fato nos façam crescer, ajudem a manter a simplicidade, a pureza e a situação de purificação verdadeira e profunda do nosso coração. Isso é uma questão de escolha. Escolher o que vejo, o que leio, o ambiente que frequento, as pessoas com quem eu me encontro regularmente. Certamente, nisso tudo, eu posso fazer seleções, e seleções que me ajudem a cultivar pessoas, ambientes, relações, palavras, imagens sadias. Isso haverá, portanto, de educar o nosso coração. Continua o Papa. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente nós buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. O homem vê as aparências, diz a Bíblia, mas o Senhor olha o coração. Deus procura falar-nos ao coração, ensina o profeta Oséias. E nele, no coração, Deus deseja gravar a sua lei, como ensina Jeremias. Em última análise, quer dar-nos um coração novo, como diz Ezequiel. Deus quer tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração novo. Digamos, um coração que seja exatamente o dele que pulsa em nós. Então percebam que o coração é o lugar, é a sede das intenções. Se o meu coração está puro, está simples, está sem mácula, daí vão brotar intenções e desejos que de fato vão me levar a uma vida digna de Deus, a uma vida santa, que é exatamente o tema da exortação do Papa. Percebam então, irmãos e irmãs, que é preciso que, de fato, cuidemos daquele que é a sede do que nós trazemos conosco como mais genuíno, mais belo, que é o nosso coração. De modo que, no conselho do Papa, buscando aquilo que de fato nos mantém por dentro, ainda na graça de Deus, que é limpa, que é simples, que é pura, é aí que haveremos de resistir ou suportar as muitas situações externas que poderão macular esse lugar bendito
que é o nosso coração. No número 85, o Papa ainda ensina: é verdade que não há amor sem obras de amor. Não há amor sem obras de amor. Mas essa bem-aventurança lembra-nos que o Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração. Não basta fazer por interesse, por conveniência, por estratégia. O Senhor espera uma dedicação ao próximo que brote do nosso coração. Pois ainda que eu distribua todos os meus bens ou entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me vale. É o ensinamento de São Paulo, no belo hino à caridade, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Portanto, esse coração puro, bom, simples, é um coração capaz de dedicar-se ao irmão, de modo que nós de fato gastemos o melhor de nós com aqueles que estão conosco no caminho. Vemos, diz o Papa, no Evangelho de Mateus, que é o que provém do coração que torna o homem impuro. Não aquilo que tocamos a partir de fora, mas aquilo que de fato nós trazemos de dentro e externamos. É isso que torna impuro ou puro o homem. Porque de lá, do coração humano, procedem os homicídios, os roubos, os falsos testemunhos. Nas intenções do coração tem origem os desejos e as decisões mais profundas que nos movem. Nas intenções do coração tem origem os desejos e as decisões que nos movem. Haveremos de fazer para fora aquilo que cultivamos dentro de nós. Se são bons desejos, boas intenções, boas decisões, que habitam um coração sadio, e sadio porque puro, sadio porque visitado e cheio da graça, isso vai se expressar, portanto, numa vida doada, numa vida dedicada ao irmão, numa vida que de fato será um dom ao irmão. Ao contrário, se o nosso coração está cheio de coisas, de sentimentos, de eventos, de imagens, de palavras que são negativas, feias, impuras, impróprias, profanas, indevidas, perversas, certamente estas coisas haverão de também contaminar os nossos pequenos atos e os nossos grandes atos, nossas decisões e nossos desejos. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. No coração deste tempo. Já se aproximam as festividades em honra e louvor a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nossa paróquia, da cidade de Pará de Minas e do estado de Minas Gerais. Os festejos se darão do dia 1º a 15 de setembro em nosso santuário. Teremos missas, novena, barraquinhas, animados shows, festival de prêmios e almoço beneficente. Venham participar conosco e celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Viva a Virgem Maria! Ave, Mãe dos povos, não importa a cor. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, nossa igreja católica aqui na nossa diocese, nesses dias,
está vivendo um tempo forte, um tempo em que nós somos chamados ao profetismo, um tempo também vocacional, e queremos nos alegrar por tudo isto. Nesse próximo domingo vamos celebrar a vocação do papai e também, a partir dele, a vocação da família. Deus nos fez para sermos família. Deus pensou o homem, pensou a mulher, pensou a fecundidade amorosa dos dois, a fim de que daí viessem os filhos, que Deus mesmo desejaria. E aí, então, a partir desse núcleo, digamos, familiar, doméstico, é aí, exatamente aí na intimidade, no calor desta vida doméstica, dessa relação doméstica, é que Deus quer que se criem os seus filhos e filhas no mundo. Então queremos aqui primeiro agradecer a Deus por cada papai, por você papai que está me assistindo, por aqueles que não nos assistem, nem sabem de nós, estão por aí fazendo bonito, fazendo bem feito aquilo que devem fazer, tomando para si a tarefa de guardiães, de pastores verdadeiros da sua pequena família. Mas também queremos pensar e rezar pelos papais que estão desanimados, estão tristes, estão pensando em desistir, aqueles que estão já de fato na linha da desistência, aqueles que infelizmente também já desistiram. Então queremos rezar por cada papai, os que estão bem e os que estão mal. Deus sabe quem são e aquilo que de fato precisam para continuar sendo bons ou para retomar a vocação que se perdeu por algum motivo. Então queremos, neste final de semana, na Eucaristia, na nossa prece pessoal, na nossa prece do nosso grupo de igreja, queremos pedir a Deus que cuide de cada ser humano que Ele quis que nascesse homem neste mundo e que fossem geradores de vida, fossem aqueles com quem Deus iria exatamente partilhar a sua missão, o seu dom de gerar vida. Juntamente com as esposas que, amadas e dentro do belo sacramento do matrimônio, pudessem então constituir as famílias que na igreja, no seio da comunidade, são aqueles lugares bonitos onde se experimenta o calor da intimidade, a beleza do relacionamento, a fecundidade da vida. Queremos rezar por todos os papais, portanto. E a partir desse dia, ou desse domingo dos pais, começamos também a Semana Nacional da Família. Aqui no Brasil, este é um evento importante. Então você aí na sua comunidade, certamente vai poder saber e participar de atividades ligadas a esta Semana Nacional da Família. Serão momentos certamente de oração, de encontro, de Eucaristia, de reflexão, de estudo, isso tudo favorecido a partir daquilo que a nossa igreja no Brasil oferece como subsídio, como instrumento para pensar a nossa vocação familiar. Aproveite-se disto. Não esqueça de você, papai, mas também você, mamãe, você, filho, você, filha. Não se esqueça, não nos esqueçamos de colocar a nossa família em Deus. Sabedores de que muitos dos enfrentamentos que hoje nós temos que fazer, nós somos completamente vulneráveis e incapazes de vencer essas situações, esses desafios, se nós não estivermos fincados na rocha que é Deus. Você então, papai, mamãe, você, a sua família, nós somos convidados a viver essa próxima semana como uma semana intensa de oração, de encontro, de reflexão, de partilha, de testemunhos, a fim de que assim possamos retomar a nossa missão de ser família na igreja, do jeito de Deus, respeitando aqueles outros modelos que porventura hoje vão se impondo no meio da sociedade, mas também podendo, a partir desse respeito, também podendo mostrar e testemunhar que nós acreditamos que a família seja exatamente a comunidade de um homem, uma mulher e os seus filhos, e eles, portanto, numa relação íntima e fecunda de amor, capazes de cuidar uns dos outros. Por fim, falando de paternidade, falando de família,
é preciso que a gente se lembre que estamos num tempo de profetismo. Nessa última semana aconteceram debates, importantes, audiências importantes lá no Supremo Tribunal Federal acerca da legalização do aborto. Um tema que propriamente não seria do Supremo Tribunal, mas que um partido político acionando aquela instância levou então aquele tribunal a trazer para si esta matéria, esta arguição, este evento que nós podemos então de alguma forma acompanhar. Certamente não está concluída a matéria e oxalá não se conclua assim tão facilmente. Que ela vá para a instância própria, que seria o Congresso Nacional, onde deputados federais e senadores vão discutir isso, ouvindo a população, de quem eles são representantes, a fim de que esse tema tão complexo não seja tratado como alguma coisa, uma mercadoria qualquer, que se pode vender, tirar, comprar, negociar, porque estamos falando de vida humana. Então, se você pode, meu irmão, minha irmã, assinar ainda um abaixo-assinado que a partir, não só da igreja, porque a igreja não é a única guardiã da vida. Eu fico muito feliz quando percebo que chegam a mim vídeos de médicos, vídeos de outros personagens sociais falando a favor da vida, contra o aborto. Isso é um bom sinal. E essa não é uma bandeira só nossa. E deveriam aparecer sim esses outros grupos que também, estando com Deus, ou mesmo optando pela vida como um valor fundamental, estão contra o aborto. Então, se você pode, assine ainda um abaixo-assinado contra o aborto. Se você pode, participe de uma petição virtual, e são tantas, que aparecem na internet, no WhatsApp, de grupos que se organizaram para petições que nós podemos entrar e assinar pela via virtual. Se você tem aí bom material, boas imagens que vieram a você pelo WhatsApp de campanhas favoráveis à vida, passe isso adiante. Desde que sejam imagens e sejam de fato palavras que estimulem a nós a essa atitude profética de cuidar, de zelar pela vida do nascituro, daquele que está ainda no ventre e que tem direito de nascer, que não é simplesmente algo ou um pedaço da mulher, mas é outro ser. Uma igreja sempre em caminho.